Vocês acreditam da oposição, vereador, que a base aliada vai continuar dando essa margem confortável, até pode-se dizer, para o governo nos demais projetos? Infelizmente, tudo indica que sim, né? Nós temos uma base governista muito coesa, que tem vinculações com a prefeitura através da distribuição de cargos de confiança, de verbas para parlamentares colocarem a sua assinatura, né, em algumas obras, e fez uma costura muito inteligente, cedendo presidências da Câmara para partidos menores, cedendo espaços de secretarias para outros partidos. Então tem uma coalizão muito forte na prefeitura nesse momento. Infelizmente isso tem sido utilizado para passar pautas antipovo, para passar pautas que têm como objetivo retirar direitos dos trabalhadores do serviço público, do nosso transporte, né? Que nós vimos aí com a demissão, com a possibilidade de demissão em até 4 anos, a extinção dos cargos de cobradores. Isso vai ter um impacto brutal na nossa economia e em relação ao desemprego. Ao mesmo tempo, a própria situação de ontem da Carris, que foi um dia deplorável, um dia muito triste também, em que nós vimos a possibilidade de destruição e entrega de um patrimônio Sesc centenário, né, com quase 150 anos da nossa capital, com serviços prestados tão relevantes para o transporte público sendo entregue também, sendo desmantelado. E nós sabemos que o objetivo não é necessariamente melhorar o transporte público, é simplesmente fragmentar e entregar de forma fragmentada o patrimônio dessa grande companhia e demitir boa parte dos seus trabalhadores e trabalhadoras. E, ao mesmo tempo, também nós vemos frequentemente pautas que terão o mesmo impacto. Nós vimos com os servidores públicos municipais, nós vimos com a situação da Prosempa, quer dizer, tudo aquilo em que o poder público possa ter qualquer tipo de atividade com o objetivo de favorecer a população que mais precisa, tem sido desmantelado por esse governo, e é o que nós veremos em pouco tempo também em relação ao DEMAI, por exemplo. Então são batalhas muito duras. Nós tentamos de todas as formas no nosso bloco de oposição, que é formado por 10 vereadores e vereadoras, né, do Partido dos Trabalhadores, do Partido Comunista do Brasil e do PSOL. Nós tentamos de todas as formas, né, tensionar, fazer os movimentos necessários. Temos lutado muito na Câmara de Vereadores, mas as vitórias do governo têm sido geralmente com uma certa facilidade que o governo tem levado, né, as pautas adiante, porque, enfim, tem uma coalizão que ele soube costurar muito bem. Ele sabe que ele tem que fazer essas pautas bombas, pelo menos no primeiro ano, que ele ainda tem um grupo muito coeso. Depois a gente sabe, a partir de 2022, começam aí as disputas internas para o governo do Estado, começam disputas por espaços, e ele começa a fragmentar a sua base. Então ele está fazendo uma guerra relâmpago, né? Melhor estilo Blitzkrieg lá, né, dos alemães, dos nazistas, que é aquela questão, né? Tu ataca tudo de forma radical, muito rápida e sem possibilidade de articulação por parte daqueles que são vítimas, né, dessa lógica. Gostaria de lembrar, né, como bem falou o nosso líder Sequim, lembrando do mensalão, que inclusive atingiu o MDB, que é o seu partido, né, atingiu vários partidos, inclusive o MDB, que a própria Carris, né, que vem dando déficit faz mais de 10 anos, e faz mais de 10 anos que ela é administrada em grande parte pelo próprio MDB. Antes a Carris era superavitária, até as administrações do Partido dos Trabalhadores, a Carris era superavitária, era a empresa modelo do nosso país, ganhou 2 vezes pelo menos o prêmio de melhor empresa de transporte público do país, e ela era a referência para as demais empresas privadas que deveriam se moldar ao carro-chefe da nossa capital, que era a Carris. Infelizmente, a partir das administrações do MDB, começando com Fogaça, a empresa começa a ser inchada com cargos de confiança, e inclusive temos 2 nomes, pelo menos, em 2 casos de corrupção dentro dessa empresa, que envolvem, mais uma vez, o MDB,
em um desses períodos, né, o nosso prefeito atual, Sebastião Melo, era o vice-prefeito, e o desvio desses recursos serviram para alimentar as campanhas do MDB. É o caso do Ibsen Gonçalves, depois a gente teve o caso do Gilberto Flores Mendes, e essas questões aí têm que ser trazidas à tona para a gente entender como essas empresas começam a ser destruídas para depois serem vendidas a preço de nada. Né? Tu cria o problema, tu sucateia e depois tu vende uma solução para baratear os custos de quem vai comprar, porque uma coisa é certa, né? Nenhum empresário compra aquilo que não dá lucro. É isso que a população de Porto Alegre deve saber. Assim como a população de Porto Alegre tem que saber que a Carris foi a responsável por abraçar diversas linhas que as empresas privadas de transporte público de Porto Alegre não tinham interesse porque eram deficitárias, ou seja, davam prejuízo. Dessa maneira, a Carris absorveu essas linhas, continuou prestando serviço e é óbvio que isso causa um prejuízo para a nossa empresa, né, para uma empresa pública. Mas essa é a função. O Estado não foi feito para dar lucro, e sim para prestar bons serviços para a população e principalmente aquela população que mais precisa. E é isso que a gente está perdendo. Nós temos a ATP hoje, e é bom que a população saiba, a ATP que já recebeu subsídios milionários da prefeitura, já teve dívidas que foram anistiadas, ou seja, nos últimos anos aí mais de 100 milhões de reais foram alocados na ATP, que é, né, a associação que cuida das empresas privadas. Saibam, cidadãos e cidadãs de Porto Alegre, que vocês pagam a lavagem de blazers dos proprietários das empresas de transporte público-privadas aqui de Porto Alegre. Vocês pagam estacionamento, vocês pagam lanchinhos, pagam jantas, tá tudo com dinheiro público e que não é auditado. A gente tem uma dificuldade imensa de ter acesso a essas planilhas. É bom que se diga também que a prefeitura já fez diversas políticas com o objetivo de reduzir o valor da passagem e absolutamente nenhuma delas foi efetiva, porque não se consegue mexer nessas empresas privadas. Ao invés de utilizar a Carris como ponta de lança e através dela nós termos a possibilidade de transparência e de ocupar os espaços e fazer um debate sério sobre transporte público, a gente prefere colocar à margem centenas de trabalhadores e trabalhadoras dessa companhia para que ela seja vendida para o capital privado, que nós sabemos que tem outros interesses e que não é necessariamente o bem-estar da maior parte da nossa população. Hoje mesmo, mais 2 cargos de confiança foram nomeados na Carris, né, fora os outros 30 que lá estão. E, como eu já falei, né, essa foi uma política que foi sendo implementada, né, pelo MDB e pelos seus partidos aliados ao longo do tempo. Parece que a fonte secou e agora que secou, então tu passa para um segundo plano, que o segundo plano é entregar para aqueles, né, grandes empresários que nós sabemos que podem ter suas relações aí de interesses, né, com a nossa prefeitura e com seus representantes, né, e que com certeza vão, né, se aproveitar dessa política que foi imposta. Agora, é claro, nós da oposição seguiremos junto com os trabalhadores e trabalhadoras da Carris, seguiremos no campo jurídico, né, faremos a disputa no judiciário, porque nós entendemos que a população não está sendo bem informada do que está acontecendo de verdade com o nosso transporte público da capital. É óbvio que temos que ter uma revisão total, que nosso sistema é óbvio que está de fato falido, temos problemas graves, estruturais, uma reformulação é urgente, mas honestamente não é desempregando, né, pessoas, porque é importante que nós tenhamos um segundo membro dentro da tripulação de um ônibus para as pessoas com deficiência, para uma série de outras necessidades, como inclusive, né, fazer o auxílio em relação à própria segurança desse motorista, né, ter 2 indivíduos participando de uma mesma viagem é relevante, né, as pessoas com os cadeirantes, pessoas com deficiência visual, enfim, isso tudo está sendo desconsiderado com um discurso de que todo mundo está pagando através da passagem, né, os benefícios de alguns. O fato é, Porto Alegre optou por não subsidiar a passagem. Outras cidades têm subsídio de passagem, é por isso que a passagem não é esse absurdo.
e nós atacarmos, por exemplo, as pessoas com AIDS, né, as isenções, que é o próximo projeto, né, das pessoas com AIDS, HIV, a gente atacar, né, as PCDs, as pessoas com deficiência também, começar a fazer cortes de renda, para mim isso é desumano ao extremo, né? A gente foi desumano em relação aos cobradores, foi desumano em relação aos trabalhadores e trabalhadoras da Carris, e vai ser desumano ali na frente em relação a boa parte das isenções, né, quando a gente vai para esse debate. Então, na verdade, a gente vê, né, a prefeitura ela não se impõe em frente à ATP, ela não faz aquilo que tem que ser feito, que é esclarecer esse cenário obscuro que nós temos de quanto gasta, qual é o lucro, ninguém sabe quanto custa, na verdade, essas empresas. Nós vemos essas empresas achatando os direitos e o salário dos seus próprios trabalhadores, e por isso talvez o custo, entre aspas, delas sejam menores, porque é uma exploração imensa, com ônibus velhos, sem ar-condicionado, que não prestam bom serviço para a nossa população, né? Enquanto nós sabemos que os seus proprietários aí têm uma vida muito tranquila, né, de luxo, e quem paga tudo isso são os cidadãos e cidadãs que utilizam, né, o transporte público da nossa capital. Então, temos muito a discutir, muitas outras fontes que poderiam nos dar soluções, e eu acho inacreditável que estejamos entregando uma empresa, uma companhia tão importante como é a Carris, com tantos trabalhadores e trabalhadoras, com tanta qualidade, e que agora saíram ontem. Quem assistiu a sessão de ontem aqui na Câmara de Vereadores viu a realidade, né? Mulheres saindo com seus filhos, trabalhadoras da Carris, levando seus filhos de volta para casa depois da derrota que nós tivemos aqui na casa, e sabendo que em breve serão desempregadas num país que tem 15% de desempregados, uma inflação de 10%, gasolina R$ 7,00, o diesel chegando quase a R$ 5,00, quer dizer, a gente pega e ainda aprofunda uma crise, colocando mais pessoas à margem. Não, foi primeiramente agradecer mais uma vez por esse debate em alto nível com o líder do governo Sequim, e claro, divergimos, mas sempre com muito respeito. Mas eu lembro, né, em primeiro lugar, em relação à Carris, né, não foi o sindicato que fez as negociações, foram, né, um coletivo da própria companhia com seus trabalhadores diretamente, né, que fez esse tipo de acordo. Mas também a gente começar a demonizar os sindicatos vão fazer nós voltarmos, né, ao tempo em que crianças trabalhavam aí 18 horas sem nenhum tipo de garantia, que as mulheres, né, não tinham nenhum tipo de respaldo. A gente começa a retroceder, não existia salário mínimo, que é bem exatamente o que o governo Bolsonaro vem tentando implementar, destrói os sindicatos, os trabalhadores ficam à margem, ficam sem nenhum tipo de respaldo jurídico, de respaldo legal, e aí fica difícil, né? Um indivíduo lidando com uma estrutura gigantesca, fica complicado de negociar. Então os sindicatos são essenciais, mas nesse caso, né, foram os próprios trabalhadores diretamente fizeram a negociação e foram, infelizmente, derrotados na noite de ontem, mas seguem na luta e vencerão essa batalha, e nós estaremos ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras da Carris. Mais uma vez, muito obrigado a toda a audiência da Guaíba, obrigado pelo convite, obrigado pela qualidade do debate, e é importante que a população saiba que a Carris é necessária, que a Carris é a solução para o nosso transporte público da capital, e que não é entregando ela para o capital privado agora e, digamos, fragmentando ela, que nós teremos uma melhora no nosso transporte público. Muito obrigado e uma boa tarde.